Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou aguardando um pouco que vocês se vão juntando aqui. E, pois é, eu hoje convidei a minha querida Carmen Ferreira para conversarmos um pouco sobre Mercúrio retrógrado que vem aí novamente. E irá estar em Gêmeos, ou seja, irá estar a jogar em casa. E porquê é que é importante falarmos disso? Primeiro porque já ouço pessoas a falar sobre, sem saberem, sobre os efeitos de Mercúrio. Sentem que algo já está a pairar no ar. O saber lidar para não fazer de Mercúrio retrógrado um inimigo e tirarmos partido daquilo que podemos fazer durante pelo menos o período das 3 semanas que vamos estar durante este processo, durante esta etapa. Há muitas coisas que estão a acontecer neste momento nos céus. Júpiter está em peixes. Eu já convidei aqui a Carmen a juntar-se a mim. Júpiter não está em peixes. E está aqui a nossa Carmen. Olá, Alô, boa noite. boa Olha, eu tenho noite. esquecido de auricular, estava aqui a conversar um bocadinho enquanto as pessoas se vão juntando a Eu nós. Estás estava a bem? Tudo ouvir, bem? tudo bem, Estavas a ouvir? estava claro. Pois é. Então, eu estava a comentar, pronto, que já estamos a viver aqui, já estamos com Júpiter aqui a abençoar-nos em peixes, mas é Uhum. muito curioso porque, influência ou não, tenho tido pessoas à volta que já se começam a queixar de determinadas falhas e ainda que não percebam nada, o que é que aconteceu? Ontem, quando eu lancei que iríamos fazer um live hoje, houve logo quem tivesse perguntado, mas de quando é quando? Quando é que é? E o que é que vai acontecer? Porque parece que eu já estou a sentir, as coisas já estão a ficar confusas. E eu disse, olha, ainda nem começou, tá? Só vai começar a Mas, partir da próxima semana. espera aí que Mas, este sim, suporte está sim, hesitante. a jeito. Sim, é habitual que ele se faça sentir Ai, um bocadinho antes. Efeitos de Mercúrio Mercúrio, retrógrado que se faça é, sentir um bocadinho antes, exatamente. A exatamente, como se comunicação nota, fica, não é? como se nota, exatamente. A comunicação fica dificultada para vocês verem que isto acontece. Coisas como estas podem acontecer Quer dizer, isto em tem lives, em funcionado direto. sempre e hoje está a querer, e estava aqui muito quieto. Mas pronto, vamos tentar pôr. Confere, confere, já se Confere. sentem os E tem a efeitos. ver com o chamado período de sombra, Exatamente, né? Sim, exatamente. eu adoro falar sobre Mercúrio, tu sabes, não é? Sim, Ainda por cima, sim. Mercúrio tem um posicionamento muito Eu também importante no gosto meu muito, sou muito mapa. fã. Sim, Eu sou do. O meu mapa é dominado por Mercúrio, portanto, é sim, realmente um dos temas que não só eu sinto mais pessoalmente, como gosto mesmo de conversar, porque acho que é a importância de Mercúrio para a vida humana, como sempre tenho falado aqui contigo e nas aulas, sabes disso, não quero mais falar sobre ela, porque exatamente. tudo o que ele representa é exatamente, enquanto ele representa a união entre o superior e o inferior, o divino e o humano, o céu e a terra. Ele é, digamos, uma representação humana. Sem Mercúrio, a vida humana não faz nenhum sentido. É, porque ele é mesmo essa, entre aspas, essa dualidade. Ok, eu acho que ah, vou ter que encontrar aqui outra maneira de poder falar contigo assim. ok, Ok. ok. Ele representa mesmo essa dualidade em nós. Depois, além disso, é um dos planetas pessoais, então é natural que os efeitos dele se sintam. Mas o que era exatamente a vida sem Mercúrio, quando ele representa. Eu gosto tanto de associar os planetas à parte mitológica, não é? E na Uhum. mitologia grega representar Hermes, e esse, esse aspecto de que exatamente vai entre o céu e a terra e os infernos, ou seja, entre o Sabes que, consciente e o exatamente, inconsciente, esse o próprio comunicador. propósito da vida humana na Terra é experienciar um nível de contacto com a matéria, não é? Sim, E a curiosidade que
que é necessária para isso, para fazer essa experiência humana, é o que é representado por Mercúrio, por Hermes, não é? Por Hermes, isso mesmo. Há outro facto, o teu mapa também tem uma presença forte de Mercúrio, não é? Porque tens Tem, sim, ascendente senhor. Virgem, portanto, quando ele rege o Isso. ascendente e o meio do céu, acaba por É isso, tem ter já uma presença muita muito força. forte, não é? Exatamente. Por exemplo, outra força muito grande de Mercúrio, muito presente na mitologia, é a questão da palavra, da história. Isso, Ele representa o símbolo, ele é o que faz a isso. narração. E para quem, como tu, é fascinado por contos de fadas, não é? Obviamente que tínhamos que partilhar esta. Oh, Para além disso, sabes, eu acho. Eu gosto muito de mitologia também. E divirto-me imenso com as histórias sim, dos deuses, principalmente a mitologia greco-romana, porque acho que ela tem níveis de leitura maravilhosos. E a história de é verdade. Mercúrio é mesmo das minhas favoritas. Até as malandrices Sim, dele, sim, sim, a sim, sim, sim. esperteza, o É saber. muita, perspicaz, a audácia, né? E é muito perspicaz. E ele é muito humano. Sim, Nessa, sim, sim, nessa sim, questão, a questão do interesse humano pelo conhecimento, pela sabedoria, por sim, exemplo, na Grécia o equivalente de Hermes ou de Mercúrio é Thoth, que é o exatamente. que faz também todo o relato, tudo isso faz com que, embora seja, nós já dissemos isto outras vezes, o tema mais gasto da astrologia, para além da questão dos Uhum, signos, não é? É o Mercúrio retrógrado, uhum. gasto no É sentido de verdade, a todo. que é referido constantemente por quem sabe, por quem não sabe, por quem acha que sabe. Ainda Já assim, tudo fala, é verdade. eu acho que vale a pena sempre falar nele e tentar, ainda por cima quando ele está em Gêmeos. Ainda por cima quando ele está em Gêmeos, precisamente. E Mais não, do que nunca é fundamental falar sobre o Mercúrio retrógrado, porque ele está, de alguma forma, como tu de alguma disseste, forma não, ele está a jogar em casa. está Mercúrio divide, para quem não sabe, que nos esteja a Sim, ouvir, divide-se na regência entre Gêmeos e Virgem. e Mas o Virgem. Mercúrio mais presente é realmente o de Presente, Gêmeos, não é? em Gêmeos. Ele Sim, representa a conexão que Gêmeos precisa, que Gêmeos cumpre no nosso mapa, a ponte, a comunicação, a mente. E num ano em exatamente, o que, pensamento. não só como nós falamos naquela live do princípio do ano, ele vai fazer todos os seus movimentos de retrogradação em signos de ar. E essencialmente, Filipa, num ano em que temos os eclipses em Gêmeos e Sagitário. Também, sim. Ou seja, em que Isso diz-nos que há mesmo que olhar para aí. temos aqui um tema deste ano. É isso, é isso. Temos um tema importante. Para além de podermos daqui a pouco ver cada um, voltar a relembrar quais são os cuidados, ver para cada um dos signos no geral onde é que ele pode ser mais presente, mas para todos nós, ele estando em Gêmeos, tem a ver com como é que nós organizamos o nosso pensamento e Isso mesmo. qual é a fonte da nossa comunicação Comunicação. Uhum, isso mesmo. oral, E daí se notarem escrita. mais os efeitos, sim, E, notarem-se mais os efeitos, mas também traz a tónica que eu acho que hoje em dia é extremamente importante, que é exatamente o que é que verbalizamos, não é? O que é que dizemos e como o dizemos. E se há uma coisa que a gente tem Mercúrio retrógrado fala muito é cuidado com a forma como interpretamos, cuidado com aquilo que dizemos. E se temos essa atenção, e eu estou a dizer isto pela positiva, porque às vezes há muita verborragia, né? Tipo, há muito, e hoje em dia, então, com as redes sociais, cada um diz o que quer e não questiona, e depois é mal interpretado ou não, e há muita confusão. Então eu digo, o cuidar as palavras, se calhar desta vez, mais do que nunca. mais do que nunca, como te digo, não só porque está em Gêmeos, e portanto Sim, vai ter uma estadia prolongada em Gêmeos,
E, portanto, para todos nós, onde quer que Para ambos todos Gêmeos no nós. nosso mapa, onde é que a gente tem o Sol, não importa qual é o nosso signo, tudo quanto é comunicar com o outro, ligar-me ao outro, está agora em questão. E a questão é, este ano é muito marcado com as questões de signos de ar, e nomeadamente por causa dos eclipses em Gêmeos e Sagitário, com a questão de o que é que eu digo, qual é a verdade que eu transmito. Isso mesmo. Com Qual é a minha Mercúrio verdade? retrógrado em Gêmeos, facilmente eu penso que, por exemplo, aquela fonte é fiável e nem por isso, não é? Isso mesmo. Porque é um tema que tem crescido nos últimos anos, com esta questão das redes sociais, do nosso acesso à comunicação. A maneira como Gêmeos se manifesta nas nossas vidas hoje em dia é brutal, porque nós estamos sempre ligados a uma ponte de comunicação. Com certeza. A não ser que a Constantemente. gente faça um retiro, não é? Hoje em É dia, de silêncio no e nosso que tu tenhas dia, que ver a tua comunicação interna para ti há uns mesmo. anos atrás, quando só havia telefones fixos, e quando às vezes havia gente que nem tinha telefone fixo, ou porque esperava muito tempo para ter, tu ias ver o mar, ias para a praia, ias dar um passeio, e estavas incomunicável, a não ser que fosse acompanhada, não é? Estavas Com a certeza. manifestar Sim, sim. Gêmeos, estavas a manifestar Mercúrio, estavas a passear, estavas a pensar, mas tudo o que se passava fazia Era parte mais apenas do dentro de teu ti. mundo. Isso. E agora não. Agora não. E este ano, eu acho que tenho pensado nisso cada vez mais, cada vez que preparo material sobre o que está a acontecer este ano. Estes eclipses em Gêmeos, Sagitário, é mesmo, fundamenta bem o que dizes. Avalia, investiga, pesquisa, ser curiosa sobre as fontes em que te baseias. Porque Gêmeos é isso. Gêmeos é vai e procura aqui, procura ali. Pode não dar depois muito tempo, não é? Para, sim, Ficar assim um bocadinho pela para... rama dos assuntos. Pela rama, pode não aprofundar muito, sim, é Não. isso. Mas os eclipses que apanham também Sagitário vão pedir isso. E realmente, Isso sim, eu sim, não posso chegar a Sagitário sem Gêmeos primeiro, é verdade. Primeiro precisa-se comunicar para depois poder aprofundar. não Isso é? mesmo. Eu primeiro tenho que decidir. Primeiro leio Gêmeos é ler o cabeçalho da notícia, o título, o Isso. cabeçalho. E depois, se é um assunto que me Sagitário interessa, é eu vou ler isso. profundamente e se calhar até vou pesquisar mais. E este ano, e com Mercúrio agora em Gêmeos, precisamos ter muito cuidado com essa questão da nossa comunicação, a questão da verdade do que comunicamos. Depois temos aqueles cuidados habituais, não é, Filipe? Fazer resguardo da nossa informação, passar a informação importante que temos no computador para um disco externo. Sim. Que é isso, ela é muito importante Gente, passar para nesta dois. altura foi os telemóveis que eu já vi irem à vida nesta altura, os fecheiros que desaparecem, os e-mails que não chegam, Sim. quem viaja, os bilhetes que não se encontram, que se perdem, que não se sabe são depois, porque ainda por cima, porque isto influencia a comunicação e o pensamento, e às vezes a gente parece que está com a cabeça no ar. É que a primeira parte da comunicação, a Exato, raiz de tudo é o pensamento. exatamente. E Mercúrio representa a mente e esse pensamento. Então, às vezes as pessoas pensam, se eu ficar um bocadinho mais calada não há problema. Não é bem assim, não é? Não é bem assim, Não é bem assim. exatamente. E durante 3 semanas, Há, convenhamos que não dá muito jeito. não é fácil, Não é não, muito fácil. nós ficarmos Mas calados. sabes Mas que eu sim, essas este ano acho recomendações, que a recomendação habitual sobre os cuidados a ter com o que eu imito enquanto comunicação, como é que eu ter a certeza que estou a comunicar para o emissor, o receptor que eu desejo, que é uma daquelas quase anedotas do Mercúrio retrógrado, mas que eu ouço infinitas vezes. Enviar um e-mail que não era para ser enviado para aquela pessoa e pode inclusive ter dados
que a pessoa Em, não. pois, claro. Né? Isto às vezes Privados, em sim. termos pessoais, em termos profissionais, pode acontecer. Eu acho que até já falei aqui numa live, se falei, peço desculpa para quem ouviu da outra vez. Eu lembro-me que há uma colega que eu conheço, uma amiga, que trabalha com um serviço comercial de um jornal e eh, teve uma reunião com um cliente e fez depois um Um e-mail e-mail. para os colegas, num tom um bocadinho informal, entre colegas, a falar da reunião. E em que dava, inclusive, não é que ela tenha falado do cliente coisas que a pudessem meter em apuros, mas a dar dados internos, estás a ver? Tipo, imagina, ela queria que ele pagasse 15 e o serviço só valia 10, ou Aham, poderia ser claro, feito por 10, e essa informação estava toda no e-mail, que chegou ao cliente. claro. Que chegou ao próprio cliente, claro. Exatamente. São essas coisas que nós temos que ter muita atenção. O que nós precisamos de olhar para Mercúrio e ver na mitologia que no mito de Mercúrio ele começou a ser malandro no berço. A primeira Isso. grande malandrice dele foi roubar o gado a Apolo, que até lhe achou piada depois por causa disso, não é? E é essa ânsia, por exemplo, ainda não tinha estado a pensar, a história conta que ele tinha fome e que não lhe chegou o leite da mãe e, portanto, foi procurar o gado de Apolo. E ele representa essa nossa fome de saber, fome de sair, de conhecer, E não também é? essa capacidade de desenrascar, não é? Completamente. Tu Então, pensas numa alternativa e vais. é Sim. preciso mantermos a nossa imaginação bem ativa e principalmente, olha, isto que aconteceu, que aqui o meu suporte para telemóvel hoje, pela primeira vez, já usei variedíssimas vezes, resolveu não querer participar, Colaborar. não colaborar. Muito bem. O que é que Mercúrio retrógrado nestas coisas nos pede? Vamos ser ágeis mentalmente para encontrar outra solução. Simples. É quase sempre este processo. Vou viajar, a estrada está cortada, é uma coisa de Mercúrio retrógrado, não é? É Certo? verdade. Estrada, É verdade. estrada. O caminho de ferro está cortado porque caiu uma árvore. Ok, que alternativas é que eu tenho? De sempre manter essa agilidade de encontrar, porque essa é a essência dele. Ele perante as Isso, coisas e exatamente. perante um desejo, uma vontade dele, ele encontrava ali maneiras de. E ele tem uma coisa que é isso que eu mais aprecio nestas histórias. Ele lida com a realidade de uma forma muito mercuriana, dizemos nós em astrologia, muito ágil, e não é muito, nem fica zangado, por exemplo, não ouves muitas histórias dessas. Que ele tenha ficado irado, que tenha Não, não, ficado, não, 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 né? não, não. Não, não, Né? não, Não ouves. Ele não. é para cumprir esta tarefa, é isto, ou é isto que eu desejo, ou é isto que eu tenho que fazer, não dá de uma maneira, eu tento ir de outra. Esta inteligência de encontrar soluções e de olhar para a realidade como ela é, que eu acho que é um É ensinamento perspicácia. brutal, não é? Sim, sim, Porque sim, sim, quantas sim. vezes nós perdemos imensa da nossa energia apegados a, mas não devia ser assim, ou, mas eu queria chegar a horas, ou, mas não era isto que eu queria, certo? Quantas vezes? Ou não é Ui, justo que isto sim, sim. aconteça. Um monte, há vários níveis de profundidade neste assunto. Mas Mercúrio olha, e por exemplo, a história da vara do caduceu que ele usa, né? Sim, A história é engraçada. Ele trocou, vê a inteligência. E o Apolo gostou da lira que o Mercúrio tinha feito, e portanto ele também é o padroeiro dos músicos, também é bom lembrar isso, que nos eleva a alma, não é? Esta missão de nos elevar a alma. E ele trocou, ficou com a vara tinha lá uns poderes mágicos, e ele vai e vê duas serpentes a lutar.
bate com a vara sim. no chão e elas entrelaçam-se à volta da vara e ficam pacíficas. E então sempre lidar com esta dualidade, sabes? E em vez de as matar, de ficar zangado, assustar, Integrá-las. e transforma-se, Integrar. repara, num símbolo de conhecimento, de cura. Sim, 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 é verdade. Né? Porque é mesmo essa integração, exatamente. Das é mesmo duas. isso. E a utilização. Não há cá grande perda de tempo com que injusto que isto é, ou é agir, é E isso que olha, eu acho fantástico. e nem mais tu dizes isso, porque e tu estavas há pouco a falar que sim, de alguma forma Mercúrio retrógrado já virou ali um clichê, e ao mesmo tempo já toda a gente se queixa mesmo quando não tem nada a ver. Uhum. Qualquer coisa, qualquer dificuldade já é Mercúrio retrógrado, quando por vezes nem ele está retrógrado, né? Nem é Quando a assunto do máquina de Mercúrio, lavar né? avaria. Exatamente. E quando há essas confusões, não é o frigorífico, e isto não é tema de Mercúrio retrógrado, a não sei que a máquina de lavar seja efetivamente o portal para comunicar com outras galáxias. A tal galáxia onde se perdem as meias. As meias, Só se for exatamente, nesse para onde aspecto. vão as meias e vêm as tampinhas de Tupperware. Exatamente. Para quem não sabia, sim, há essa teoria que quando a máquina torce se abre um portal e que as nossas meias desaparecem. E então era a única explicação que Mercúrio pudesse interferir numa avaria da máquina de lavar, tinha a ver com a comunicação. Mas estavas a dizer isso porque efetivamente nesta altura é muitas vezes quando as pessoas têm menos essa atenção ou menos esse cuidado reflexivo, a questão não é? simbólica de Mercúrio, qualquer planeta, quando está em movimento retrógrado, simbolicamente a influência dele na nossa vida é menor. Ele, de alguma maneira, parece estar, não é? Ou menor, ou influencia realmente a nossa percepção das coisas. E em Mercúrio, muitos desses enganos não vêm, é óbvio que não é o Mercúrio que está a pregar-nos partidas, é a nossa percepção das coisas que está desfocada, alterada. Daí que não só o ideal é mesmo reforçar toda a atenção naquilo que lemos, naquilo que ouvimos. Porque precipitar-nos em juízos, precipitar-nos no envio de um e-mail, precipitar-nos num julgamento. Filipa não me ligou, com certeza que se esqueceu de mim. E provavelmente ligaste, mas ligaste ou mandaste para outro e-mail. Sabes, este tipo de equívocos acontecem muitas vezes pela nossa percepção que não está Exato, correta, não é? isso é que assim, tudo, não é? E na astrologia nós vemos isso muito bem, tudo pode ser vivido de uma forma, de uma energia, do ponto de vista de uma energia positiva ou negativa. O positivo é ver uma altura destas que eu acho fundamental como balanços, e por isso é que acontece várias vezes no ano. E as pessoas não gostam, mas é uma altura de parar, refletir, resolver, renovar, rever, para tudo, não é? E isto pode ser o lado positivo, não é? Não vais ser precipitado, não vais fazer vais fazer com calma, vais rever isso tudo, e quantas vezes realmente a gente faz ajustes nesta altura. É aquilo que eu chamo das reuniões de ciclo, que tu paras para rever isso tudo, e que fazes se calhar reuniões de equipa e que estás receptivo a ouvir, a tomar atenção, a questionar, a não ser precipitado. Se for pelo negativo, a pessoa vai viver tudo aquilo que ela não quer. Tens razão numa vai coisa, sabes? interpretar as pessoas mal. não gostam porque de alguma maneira é um tempo que é útil para o que tu disseste, escrever, Para parar, não é? repensar, reanalisar, reescrever, voltar a ter aquela conversa que não ficou completamente Bem resolvida. esclarecida. Ok. Isso vai ser mais o tema de Mercúrio em Balança, não é? Mas hoje em dia vivemos numa exposição a estímulos externos e uma velocidade tão acelerada constantemente que, pois,
a reação mais generalizada é essa, nem como assim agora não posso fazer? Agora preciso de parar. Agora não posso Como comprar assim eu já, tenho que abrandar? não é? Não posso comprar já. Mercúrio é também o padroeiro dos comerciantes, não é? E É, com qualquer certeza. troca comercial é um Tem que ato ser muito mercuriano, reavaliada. não é? É um ato mercuriano por excelência, quer dizer, a própria Sim, sim. troca, não é, que existe no ato comercial, a questão negocial, tudo isso, todas essas fases. E quando tu dizes a alguém em ambiente de consulta, olha, se calhar nesta altura não, tu sentes isso, não é? Que as pessoas ficam. Muito consternadas. Tipo, como assim? Não se pode fazer as coisas, não se pode. Não é a melhor altura para lançar o que quer que seja, não é uma altura para comercializar ou para assinar algum contrato. Mas o facto é, sempre que eu vi situações destas acontecerem em Mercúrio retrógrado, Ok, mais à frente, a a pessoa coisa. está a questionar, mais à frente, a pessoa está a rever o contrato que já tinha assinado, mais à frente, a pessoa deu conta que se calhar foi um bocadinho precipitada e que podia ter aguardado. Ou seja, acaba por não ser algo propriamente definitivo. E tu disseste muito bem, ele é o padroeiro dos comerciantes e dos trapaceiros, gente. E eu já tive uma altura no Mercúrio retrógrado que na altura, eu acho que ainda não te conhecia, mas foi um astrólogo, foi a título de conversa, um astrólogo que eu conhecia, nem foi em consulta, eu disse, Filipa, porque eu estava, tinha que procurar casa com muita pressa e estava a entrar sem querer numa determinada situação e ele disse, algo aí não soa muito bem, estamos em Mercúrio retrógrado, vê isso melhor. E ainda bem, porque depois aquilo foi visto que devia ser uma falcatrua, desculpem a expressão, e ao mesmo tempo eu disse, mas eu preciso de encontrar uma casa com urgência, eu preciso de sair da casa onde estou, o contrato está a terminar, e não sei o quê. Ele disse, mas também é uma boa altura para renegociar, pede para ficar mais um ou dois Ora, meses. exatamente, exatamente. E foi. E assim evitas de fazer coisas De te precipitadas e até de perder dinheiro. precipitares. E foi isso que eu fiz. E digo-vos, ali era uma situação que depois até foi denunciada, não se sabe muito bem, ou seja, livrei-me dessa situação e Livraste de boa. consegui, livrei-me de boa e consegui ao mesmo tempo ficar mais uns meses na casa onde estaria para sair, renegociei, ou seja, que ele também disse, esta altura também tem o seu lado bom, dá para Claro. E como diz a Sílvia Martins, beijinho Sílvia, pois quando for em Silvia, balança, beijinhos. é a Sim, altura de nós termos as tais conversas, é, reavaliar relações, parcerias, associações, parcerias, sociedades, isso, todo este assunto. Em Gêmeos isso. é realmente uma coisa muito mais constante, não é? A quantidade de vezes que por dia nós manifestamos a energia de Gêmeos é É imensurável, não permanente. é? Hoje em dia Não é? diria que é permanente. É permanente, E exatamente. porque Então, nem tudo na comunicação, também é bom lembrar, que nem tudo, sempre, digo eu, que nem tudo na comunicação é linguagem. sim, E sim, uma coisa importante é saber que nós nunca, não é possível não comunicar. Ok? sim. Primeiro A menos ponto. que tu tenhas dito e muito bem, se a pessoa for para um retiro de silêncio Não, durante mesmo 3 assim está a semanas, comunicar qualquer coisa, está em comunicação. vai comunicar de outra forma. Mesmo que não haja palavra, que não haja Vai ter que uma comunicar com algum linguagem verbal gesto. ou Sim. escrita, vai haver linguagem, linguagem corporal, linguagem não E nunca verbal, te tudo, livres dos teus pensamentos e não te livras daquilo que tu podes interpretar. não Não é? é? Portanto, é realmente quando ele está em Gêmeos, é quando este tema merece toda a nossa reflexão. E não é só, digo eu, talvez porque este ano já tínhamos feito uma live de Mercúrio Retrógrado, levar a outros pensamentos, depois fazermos a parte mais prática, não é só rever aquela lista habitual e termos esse cuidado, cada um de nós. É realmente, eu acho que é um ano em que esta questão de o que é que eu comunico, como é que comunico, será que eu preciso de aprender a comunicar melhor alguma coisa? Porque o facto de nós falarmos desde pequeninos não quer dizer que saibamos comunicar, Uma coisa é falar, a outra é comunicar. certo? Não é? Efetivamente. E comunicar é
o primeiro ato de parceria, Gêmeos, o primeiro signo no zodiaco, e o que vai definir os nossos resultados, por exemplo, a Silvia, querida. Ela está a falar dela também. Exatamente. Comunicar é a qualidade da minha comunicação, a forma como eu reflito ou não na minha comunicação, vai ter uma implicação brutal nas minhas relações, quando Mercúrio chegar à balança, não é? Totalmente. Certo? Sim. E comunicar bem, comunicar de uma forma funcional, razoável, é importantíssimo para qualquer resultado nosso. Inclusive é tal comunicação não verbal. E quando Mercúrio está retrógrado, eu posso estar caladinha. Mas se eu estiver numa postura assim muito assim, Estás a comunicar? e a bater com o pé, arrisco-me que eu se calhar estou assim porque me chateei em casa, mas como estou numa reunião contigo, tu podes interpretar que eu estou assim por tua causa. Então, a malandrice do Mercúrio está lá na mesma. Daí que era bom que fosse tão simples como dizer, ok, durante 3 semanas vou abster-me de falar, sendo que não era muito fácil. Não é tão simples assim, nem. A gente lembrar-se que não comunicamos apenas quando decidimos, o estamos constantemente a fazer. E este ano, como já disse, com a história do eclipse, o que é verdade, o que é que não é, como é que eu chego à verdade, como é que eu determino, estudo, escolho as minhas verdades, o que é verdade para mim. No fundo, quando eu digo aqui verdade é com letra maiúscula. Quando estamos a falar de Sagitário, estamos a falar de verdade com letra maiúscula, não é? Da verdade, exato. É mesmo a verdade interna, é mesmo a minha verdade. É mesmo, exatamente. Não estamos só a falar de o que é que eu acho sobre isto. Não é o que eu acho. É exatamente a verdade. Certo? Sim, e então, com esta retrogradação de Mercúrio, eu já decidi para mim, se calhar fica giro partilhar essa ideia, tentar todos os dias, ao terminar do dia, fazer essa avaliação de onde é que a minha comunicação funcionou melhor, onde é que ela não funcionou tão bem, sabes, para além daqueles cuidados que eu tenho sempre. Proteger a minha informação, se eu tiver que ir a algum lado, fazer alguma coisa, redobrar os meus cuidados na preparação. É mais do que nunca nós sairmos do piloto automático e estarmos a agir de forma consciente. É isso. E é porque nós estamos muito no piloto automático. Isso mesmo. E estarmos conscientes daquilo que falamos, da forma como estamos a interpretar, do género, o que é que eu estou a dizer, como é que eu estou a interpretar isto? Será que é uma interpretação minha? Será que tem sentido? Será que não? Como é que eu estou a agir nas minhas coisas mais simples, no meu dia-a-dia? Onde é que eu posso buscar informação que me fundamente melhor isto? Isso Se mesmo. Vou viajar nestes dias, por acaso vou fazer uma viagem, vou a Santiago no dia 31, não vou a pé, vou de carro. Gente, mas isso é uma coisa que eu reforço aqui, não te esqueças do que vais dizer, vou fazer aqui um parênteses. Já em 2019, eu, a Carmen e mais 2, 3 colegas fomos de viagem para Lisboa. Lembras-te? Eu adorei, porque nos outros Mercúrios retrógrados a seguir eu viajei sempre, portanto às vezes acontecem estas coisas boas. Verdade, numa das viagens perdi as malas, elas chegaram depois a mim, mas fiquei sem elas, coisas que podem acontecer, não é? Mas na nossa viagem nem aconteceu nenhum episódio correu digno de... Já mas houve muita confusão, mas também por aspectos neptunianos, se bem me lembro, já não sei o que é que estava ali Às vezes acontece, por exemplo, aconteceu-me que eu viajei com outra astróloga e íamos perdendo o avião, e não foi por falta de atenção, e não foi por falta de termos consciência de que estávamos com Mercúrio retrógrado, podia acontecer. Pois, claro, acredito. Alguns dias uma pessoa às vezes esquece. Pronto, houve ali realmente um assunto mercuriano. O que quero eu dizer com isto, que às vezes não consegues evitar tudo, por isso é que te convém. Tens que aprender que não podes controlar, não é? E convém manter a questão de, ok,
Eu estava a contar ir desta maneira. Não, não está a dar, não é? Ok? Estava a contar ir do Uber. Sair amanhã para não sei o quê, ir do Uber. E de repente a aplicação desapareceu do meu telemóvel. Há outras Ok, vai aplicações, há o rádio táxi, sabes, esta agilidade exatamente. mercuriana que te ajuda a É uma resolver destreza a questão. mental. E é um dos temas desta retrogradação é que pode ser trabalhares isso, pensares nisso, antes teres as precauções, durante manteres isso, que precisas estar mais do que nunca mais ágil, mais curioso sobre não aceitar nada como já estabelecido, não é? Já sabes. Isto é só Olha, é um contrato de promessa com a pré-venda. Sim, já sei como é que é. Não, pode lá estar uma coisa completamente diferente. exatamente. Cuidado com as entrelinhas. Eu já sei como é que se vai para lá, está bem, mas será que dá para ter uma ideia, uma alternativa, não é? É muito Pois. bom essa parte que tu disseste, que eu aprendi com o meu querido professor Enzo, não é? Que é, Ele tinha não toda a é? razão. Que sítios onde tu viajas com Mercúrio retrógrado, de alguma maneira, como tu com Mercúrio retrógrado, tu queres, de alguma forma, não é bom para negócios, já sabemos, não é? Que é a Sim, questão da. sim, sim, Mas sim, de sim. alguma forma, noutros assuntos, como eles acabam por se manter, então se tu queres ir a um sítio e gostarias de lá voltar mais vezes, ou gostarias de fazer aquele tipo de viagem, com Aquele tipo de Mercúrio viagem. Sim, retrógrado é sim. ótimo, não é? E é ótimo É para. mesmo. É ótimo para aquilo que tu disseste, que é uma coisa que nós todos fugimos, Filipa. Uns mais, uns menos, mas todos fugimos, que é vamos para suspender um bocadinho a velocidade Pois e é. refletir um bocadinho mais e pensar, ok, o que é que funcionou ali bem, ou o que é que não funcionou bem, não é? Exatamente. E aliás, e muitas vezes, ainda que seja Mercúrio retrógrado, que seja uma altura para rever e renovar e fazer esses reis todos, também a experiência que eu tenho é que muitas vezes é uma boa altura para finalizar algo que se está a protelar ou que já se vem a arrastar há muito tempo. Sim, Por sim, incrível que pareça, porque é, muitas vezes Mercúrio retrógrado diz: ok, vamos fechar aqui sabes o que é, Filipa? isto que já está aqui a ser protelado. É uma extensão da revisão. É uma extensão da revisão, Se tu exatamente. tens um assunto pendente que não concluíste, Mercúrio retrógrado vai, de alguma maneira, trazê-lo um bocadinho que é para tu possas concluir. Concluir, Ou sim, concluir aquela fase, não é? Portanto, de alguma maneira ainda está associada à ideia do vamos rever e vamos, não é só rever o e-mail que eu vou mandar, é rever os assuntos. E daqui a um bocadinho vamos exatamente. rever, se tu quiseres, claro, Diz. onde é a que casa está para cada um dos signos? Gêmeos. Portanto, Ok. onde é que vão poder fazer esta. É ótimo para ouvir a comunicação divino, claro, claro, E olha, claro. concordo. Sim, sim. Isso mesmo. O Andy sabia muito. Não é? Claro que sim. Ai, acho ótimo. Aceito a tua proposta e olha, e vamos a ela. Que estou a ver aqui o Vamos, tempo. Acho que está exatamente. no Então vá. timing certo para. Bora lá. Lembrando que as pessoas podem sempre, mesmo que não conheçam, se conhecem o seu mapa, é óbvio que fazem, mas devemos sempre olhar primeiro para o signo, é o primeiro nível de interpretação que nós temos, ok? Isso mesmo. Gêmeos, já dissemos tudo, quase, podemos falar muito mais, e se falássemos muito mais, continuaríamos a ser muito geminianas, não é? Que é falar, 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 Exatamente. falar. Gêmeos é a comunicação, é o estabelecer a ponto com o outro, é o negociar, é a curiosidade, a intelectualidade, certo? Então, para Isso mesmo. Carneiro, Gêmeos Bora lá. corresponde exatamente à casa que corresponde a Gêmeos. Portanto, para Carneiro, tudo o que nós dissemos sobre Gêmeos é exatamente É reforçar, e exatamente isso. principalmente aqui, para Carneiro,
atenção com as pequenas viagens, aquelas viagens mais cotidianas, o ir para o trabalho, o viajar, atenção. Quando eu digo atenção, não quer dizer que vai correr mal, estou a dizer atenção, porque é isso que Não me é compete. atenção, Vamos olhar é isso. para o que é que acontece, Vamos de aliás, com o forma Sol agora lá, entrou hoje em também. Gêmeos, o que é que acontece, por exemplo, na minha relação com os meus irmãos, com os meus vizinhos, não é? Imagina, Coisas mais. tive um Isso. desacato ou um desentendimento com o vizinho. Se calhar agora com o Mercúrio retrógrado é uma boa fazer uns quequesitos ou fazer um cestinho de oferta e ir lá ao vizinho, olha, não é? Pronto, vamos resolver. Resolver. É isso. Mais, casa 3, irmãos, vizinhos, as pequenas viagens, As pequenas viagens, muito em especial cuidado com a verbalização, que no caso de Carneiro, regra geral, é muitas muito vezes é imediata. impulsiva. Ok? Sim. Então há que ter mais prudência com as palavras. Comunicar de forma consciente, tá? Uhum. E sabes Usar que esse pensamento do eu Mercúrio sou uma também. apaixonada pelas palavras, sempre fui. As letras, as palavras e a área que depois desenvolvi com a hipnoterapia ajudou-me imenso a perceber a minha comunicação e perceber pequenas coisas na comunicação. Então é um tema de estudo muito adequado a um ano de eclipses Gêmeos Sagitário. Não digo que toda a gente estudar hipnose, não faria muito sentido, Claro. mas estudar comunicação e pesquisar sobre regras da programação neurolinguística, coisas muito simples que às vezes se encontram, Olha, felizmente sabes hoje em o que é dia temos giro? uma. Eu comecei a fazer uma formação de contoterapia e estamos a abordar uma parte de comunicação não violenta. Tanto a ver com este tema, estás a ver? Mesmo. Reveja a sua E comunicação. depois, sabes, eu noto muito isso ao estudar hipnose, porque a grande fonte da hipnose vem ou do Brasil, que me levanta a mim, enquanto portuguesa, falante português de Portugal, algumas dificuldades, porque algumas expressões são demasiado brasileiras para a nossa Sim, prática. para o nosso. E tirando o Brasil, o resto vem da língua inglesa, ok? E há uma coisa que se nota, falar em linguagem, ainda de Gêmeos no geral, a nossa língua, os nossos hábitos linguísticos, não é bem a língua, são muito negativos. Exatamente. Usamos Sim. muito padrões de linguagem muito negativos. A utilização da negativa é super excessiva em português. E este é um bom tema para estudar este ano, essas coisas, porque são coisas que estão tão no nosso padrão linguístico que às vezes eu estou em consultas e sabes o que é que faço? Digo, desculpa, eu vou voltar atrás, porque me dou conta que uso expressões que não são adequadas porque estão carregadas desses erros. Exatamente. E de uma comunicação violenta, de uma comunicação às vezes insensível. Sim. E eu adorei isso na hipnose na primeira fase, quando era menos técnica e mais a parte da linguagem, porque me ensinou imenso. Não foi só em contexto de consulta, é como comunicar com as pessoas. E dou-me conta às vezes que em português o nosso padrão é muito, eu não vou dizer violento, mas muito, às vezes pouco respeitador. Sim, às vezes um bocadinho mais insensível, disseste bem há pouco, Insensível. eu acho, para esta expressão. Ora bem, vamos para Touro. Touro tem Vamos para Touro. Gêmeos na Temos casa 15 2. minutos, Carmen. Ok. Touro, casa 2. Então bora lá. Casa 2. Casa 2. Casa 2, sim. Sim, casa 2. Agora então, estava aqui. Mercúrio retrógrado será na casa 2. Do comércio. Muito presente. É super presente aqui. Gêmeos está na casa 1, portanto vai afetar toda a comunicação. E principalmente é uma altura aqui complicada para quem vai fazer anos, porque
É um começo de novo ciclo e ao mesmo tempo pede alguma reflexão, alguma contenção na forma como se exprime, mas pode ser realmente excelente em termos pessoais para perceber melhor certas coisas que se passaram, não é? Ter uma visão diferente com a reflexão, A reflexão, o rever, se exatamente. escolherem dar. Para caranguejo, é casa 12. Então é para comunicar com o divino. É muito essa comunicação interna, Né? exatamente. É para ouvir a nossa alma. A casa 12 também, como é a última casa, muitas vezes dou-lhe uma tónica um bocadinho de passado, não um passado histórico, mas toda a carga emocional que fomos acumulando vai para a 12. Exatamente. Então é uma boa altura, por exemplo, para fazer psicoterapia. Excelente. É muito o olhar para trás Não é? e E falar reavaliar. sobre isso. E exatamente, reavaliar, mas no sentido de transformar para que seja algo positivo De para ti. ressignificar. Ressignificar. Olha, mais do que nunca, essa palavra é mesmo para aqui. Pronto, é isso, Não é? ressignificar. Caranguejo, E isso boa pode ser altura para num ressignificar. processo de comunicacional, num ambiente terapêutico, ou, por exemplo, num processo de comunicação consigo mesmo, por exemplo, através da escrita. Escrever Isso. certas dores, de falar sobre elas por escrito, falar sobre as dores da casa 2. Eu sinto que realmente o ambiente terapêutico é mais adequado. Às vezes as dores da casa 12 não é adequado para uma conversa entre amigos ou com aquele Sim. familiar que gosta muito de Casa nós. 12 é algo muito, é muito Né? da alma, tá? Faz, É isso. percebes o que eu Concordo. quero dizer, não é? Total. Ok. Casa 12 é isso. Para Leão, isto está na casa 11, então vai ser mais forte para Leão a probabilidade de haver aqui equívocos, mal-entendidos, enganos na questão da comunicação com o grupo, Com os nas grupos, redes exatamente. sociais. E cuidado por postarem Atenção, certas leões. coisas que podem... Cuidado com o postarem ou interpretarem mal e depois postarem errado. Filipa, de certeza que tu no teu trabalho também já viste. Já vi tanto sofrimento escusado por causa de interpretações nas redes sociais. Sim, com Não é? certeza. Pois é, verdade. Já vi Sim, tanto. sim. Para Virgem, que é o outro signo regido, claro que Mercúrio é muito importante, e para Virgem vai estar na casa 10. Então isto é um período de rever os planos, as coisas que precisava de Tem muitos planos a expor, nível profissional, sim, aquilo que com o expõe. público, sim. não é? E cuidado também, porque um engano, uma comunicação errada, mal direcionada na 10, é tal verdade. coisa que falamos da outra vez, é a imagem que me vem sempre, Filipa, que é, eu escrevi para a minha colega de trabalho num desabafo a dizer o nosso chefe é um parvalhão e não sei o quê, e mandei para o nosso chefe o e-mail. É que a Não casa 10 Certo? é isso mesmo, é a carreira E profissional. muito Então há cuidado que ter. também aqui, casa 10, para quem precisar de, sei lá, ir pedir uma licença camarária, de aspectos mais burocráticos. Pode sofrer atrasos, equívocos, entregarem o formulário errado e só passado 3 semanas é que sabem. Essas coisas, não é? Sim, todo. Para a balança, é nas viagens que a coisa está mais afetada. Mas aí já é nas maiores viagens. Não estamos a falar das viagens do dia a dia, estamos a falar das eu também digo isto, acho que já disse aqui. grandes viagens. Quando eu sempre que eu viajei com Mercúrio retrógrado para o estrangeiro, levei na mala fotocópias dos documentos. Isso é um bom conselho. Sabes, reforcei os cuidados que eram Tenho-nos possíveis. no telemóvel, em papel. Leva o bilhete na aplicação, sim, mas o papel vai na carteira. Mas, e exatamente. o cartão de cidadão
E o passaporte vão na mala, ou vão comigo e na mala leva Plano cópia, A, B, divido, C, sim, não é? Para que se sim. extraviar alguma coisa, porque Estarem extraviar é uma sempre ali palavra muito de Mercúrio retrógrado, de Mercúrio eu ter uma retrógrado. solução. Isso. E, ok, na comunicação, em especial também a comunicação que tiver a Também ver com o estrangeiro. com o estrangeiro e também podemos interpretar aí a questão que tem a ver com questões eventualmente judiciais ou Sim, legais, sim, judiciais, legais. sim, 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 Obrigada, sim, obrigada pela expressão, era isso que eu sim, queria, sim, sim, legais. não é? Sim, sim. Atenção aqui, claro, tens razão. Grandes contratos é casa 9, Sim, não é? As pequenas lá está. compras, o contrato de promessa, compra e venda é casa 3, mas a escritura é casa 9, Isso mesmo. certo? Portanto, isso mesmo. Para o escorpião é casa 8. Ok. O que é que não é aconselhável aqui com Mercúrio na casa 8? É exatamente aquela tendência escorpiónica de ir até de perseguir. Acho que a palavra perseguir não vai parecer Eu a perseguir. exagerada. O objetivo, a suspeita, não é? Como um detetive, o escorpião com Mercúrio na 8, ele Nossa. está a tentar provar que, que quem matou foi o mordomo culpado. Sim, o mordomo. Sim. E com o Mercúrio retrógrado, afinal não foi o mordomo, foi a governanta. Então é mais difícil, eu acho que esta metáfora foi bem apagada, esta Sim, sim. analogia. Às vezes é mais difícil de ver isto em coisas práticas, porque Mercúrio é muito mental, em Gêmeos também, ele na casa 8, o perigo está nos processos mentais, Sim, que fica são assim um bocadinho mais demasiado obsessivo. obsessivos. Obsessivos, implicativos. Não é obsessivo, Um implica. bom remédio para o Mercúrio que não está assim fantástico, não é? Porque está retrógrado na 8 para Escorpião, é ler muitos romances policiais, Olha que boa forma de um plano B. Romances policiais. não é? Ler, Escorpiões, sim, solução, romances policiais. porque assim a vossa mente vai andar ali entretida com aquilo, Exatamente. E não é? abstrai de. Olha, com outra sugestão ainda, porque é que eu falei em ler? E sabemos que hoje em dia, não é? Todos nós fazemos maratonas de séries na Netflix. Verdade. Não Sim. é isso que eu quero dizer. Se querem ver uma série de detetives, eu por acaso ando a ver uma gira, que fala muito de saúde mental, que é um tema que me agrada, mas estou a ver lá a antiga. Vejo um episódio de cada vez. Antiga. A antiga. E não vejo todos os dias sequer. Porquê? Porque o mistério que este tipo de temas, o entretenimento que eles te permitem ter, que tu andas ali a pensar o que é que será, não é? Isto é o que este Mercúrio retrógrado na casa 8 para Escorpião, ou para qualquer outra pessoa que tenha casa 8 em Escorpião, pode ajudar. Porque senão ele vai andar obcecado, É, acaba por fixado. fazer isso na própria série, de ficar ali a matutar, o que é interessantíssimo. Séries É um como, sei lá, desvio, Casa de Papel não ou é? o Lupin, Uhum. tem muito a ver com isso. É isso que eu gosto de Mercúrio e gosto de muitos processos terapêuticos, não é tu não podes negar o que é, Isso ok? mesmo. Escorpião já é um signo que adora mistérios, consegue estar ali, não é? Muito, muito concentradamente num assunto, investigar até à última consequência, até ao último Não, detalhe. É como é, é um vamos ótimo, dar utilidade a isso e evitar. acho um ótimo conselho. Ok. Sim. Para Sagitário está na casa 7, porque está em Uhum. Gêmeos, e já Em sabemos que Gêmeos, sim. Sagitário faz parte desta proposta maior deste ano de pensarmos na verdade. E, Pois portanto, é. aqui atenção mesmo é que as conversas que tenham com o outro na sua vida, com a assinatura de papéis de contratos de sociedade, de parceria, dessas É coisas. parcerias. É Atenção a bom isso, sim. se for, por exemplo, imagina que tinha uma parceria, uma sociedade que precisa de alguma revisão. A coisa já não está a funcionar, aquilo que estava Revisão. pré-estabelecido.
Ok, mesmo que não seja um contrato escrito, não é? É Por uma exemplo, boa altura muitos de para nós, em revisão, termos de sim. trabalho, temos parcerias que não são formais. Sim, é verdade. Esta pode ser uma altura para fazer reajustes. Sim, Para, ou Capri... reavaliar as parcerias, sim. para Capricórnio, isto é casa 6, que é a casa do dia-a-dia de trabalho. Capricórnio, por exemplo, pode sofrer um bocadinho, não é? Porque Pois Mercúrio é, retrógrado na sim. casa 6 é um bocadinho, vamos lá, é um bocadinho cansativo, não é? Porque é onde Mercúrio nos dá jeito para despachar as Pois tarefas, é, para sim, para fazer despachar as aquelas tarefas. coisinhas, para fazer os telefonemas, para fazer as coisas rolarem, aquelas pequenas tarefas. Portanto, Capricórnio vai ter que ter um Pois bocadinho é, mais de paciência com mais isso atenção, e exatamente. rever mais os pequenos procedimentos, por exemplo, no nosso trabalho. Em cada tipo de trabalho, todos temos, uns mais, outros menos, procedimentos práticos, metodologias, não é? Eu recebo um pedido de consulta, o que é que eu faço a seguir? Onde é que eu anoto? Quais são os passos que eu dou para preparar a consulta? Pode ser um caso em que, com Mercúrio retrógrado, este processo precise de ser reavaliado, Isso, alterado, ou pelo menos precise de algum reforço maior na atenção. sim, na atenção, isso mesmo. Ok? Então, falta-nos Aquário e Peixe. E peixe, sim, Para Aquário a estamos coisa bem, estamos bem. está divertida, como sempre, é casa 5. Eu acho que contei aqui que eu tive um Mercúrio retrógrado na casa 5 e numa viagem encontrei uma peça feita por mim, uma peça artística feita por mim, que Isso é foi das histórias espetacular. mais Caricatas, sim, e foi mesmo tipo inesperadas. inesperada, porque eu de repente olhei para a recepção e vi uma peça que o original tinha sido feita por mim. E isto lembra-me muitas vezes, e quando me lembrei que o Mercúrio estava retrógrado na minha 5, eu pensei, não é possível isto. É exatamente o teres a oportunidade de te religares ou voltares a dar algum espaço mental para as questões da tua criatividade, os teus hobbies, o teu tempo livre. Reencontrar-se um bocadinho com estes temas da casa 5, que, como sabes, eu acho que muitas vezes ficam secundarizados como menos importantes, mas são importantíssimos, não é? Exatamente. E depois temos, Fundamentais. para a construção de uma identidade segura, todos estes fatores, o brincar, o passear, o julgar, o ter, Fundamental. fundamental. E é ótimo ter o Mercúrio retrógrado lá para dar tempo para isso. E finalmente para peixes. Para peixes Peixe. eu também tenho uma imagem. É ótimo para ir arrumar as fotos de fotografia da família, Da que família, estão todas exatamente. organizadas, para ligar à mãe e a pedir a foto. Mãe, tenho aqui fotos das minhas avós e falta-me do meu avô, da minha tia, não sei quantos, não é? Gente, é uma boa altura para fazer a árvore Para fazer a genealógica, árvore para. genealógica, Sim. ah, para organizar um bocadinho a casa, talvez, porque Mercúrio também Sim, tem, também. não é? Tem esta coisa de. Mercúrio gosta que as coisas Também sejam pensei nisso. ágeis. Olha, por exemplo, imagina, casa 4 é cozinha, não é? Na Sim, casa é cozinha. sim. Teres a tua despensa organizada com mais lógica, Exata. não é? Sim, sim, O sim. que tu usas perto Para os peixes, isso ingredientes, é ótimo, é não é? fundamental. É necessário. É Tu tens a necessário. zona dos doces, não é? O açúcar, a farinha, o cacau, e peixe tem cacau, açúcar, não, tem cacau, arroz, feijão, não Sim, é? exatamente. Pronto. Com Mercúrio, Portanto, não é é? isso. Não é ótimo para pensar Fazer limpeza, tirar as coisas que estão lá há muitos anos. também e principalmente teres uma organizares
numa atitude mental, não é só o esfregar, o arrumar, o limpar. Aliás, não é necessariamente isso. É usares a lógica. No teu escritório, usares a lógica. Se tu tens a impressora que usas todos os dias do outro lado do teu escritório, vais Sim. perder funcionalidade, não é? E Mercúrio É reorganizar-se. é esta visão mental de ele é ágil e ele é rápido. E ele gosta. Sim. Por algum motivo, Mercúrio recebeu de prenda o chapéu com as asinhas e as sandálias. Exatamente. Não é? Era para As fazer a asas nos tarefa, pés. fazer a tarefa rapidamente. Então Rapidamente. aqui, para peixes, isto pode ser um contributo interessante. Porque eles normalmente são muito criativos, mas muito pouco. Necessária. É mesmo. Necessária. É? É isso mesmo. E então E demos já a viste? ronda pelos 12. A ronda pelos 12 signos para que cada um consiga tirar partido, acho que é essa a expressão, deste Mercúrio retrógrado em Gêmeos, que Carmen, relembra-me, vai de datas oficiais, é de Datas 29 oficiais de maio. 29 de né? maio para aí que eu agora não quero, a 23 de junho, à véspera de São João. Olha, eu pensava que era 23 de junho, até à véspera de São João. Assim, 3 semaninhas para o pessoal se reorganizar, não lutar com, tira partido, vai no barco, flui com o Mercúrio retrógrado, porque não adianta entrar aí em zangado, que isto nunca mais passa. Para quê, né? É tirar partido Exatamente. disso a nosso favor. É pôr o barco com aquele sentido, com a vela a favor do vento. É mesmo essa a expressão. Exatamente, como sempre, Filipa. Como sempre. Para qualquer proposta energética, eu diria que para qualquer proposta meteorológica. Exatamente. Adianta muito querer ir para a praia num dia que está a chover torrencialmente. Adianta muito. Mais vale tirar partido do dia, é isso. É esta a vantagem de quem tem Mercúrio forte no mapa, não é? É a adaptabilidade. E é a dádiva de Mercúrio, é essa adaptabilidade para encontrar uma solução e para não ficar tanto nesse aspecto de mas eu queria ir para a praia, pois, mas está a chover. Pois, mas o que é que eu faço então? Mercúrio está retrógrado, não posso Vou fazer outra coisa. Não posso lançar agora um curso, não posso lançar uma empresa, não posso abrir, não devo abrir uma loja ao público, posso fazer isso tudo, não é? Não devo. Sim. Posso fazer outras coisas. Não é a melhor altura, mas por que não tirar partido dos momentos mais adequados? É isso mesmo. É isso mesmo. Carmen, fantástico. Adorei. Útil, muito útil. Muito obrigada. Nada Veio de estranhar num momento de duas pessoas com ascendente virgem, não é, Filipa? Nada de estranhar. Tinha tudo a ver e nós sentimos que isto, um ascendente em virgem sente que isto é necessário para que as pessoas se organizem. Exatamente. Organizem-se. Se organizem da melhor maneira possível. E em breve estaremos cá outra vez, não é? Portanto... Estaremos um destes dias. Um destes dias estaremos cá outra vez. Um beijinho para ti, obrigada por estar. Obrigada a ti. Por isto, que gosto muito de fazer isto contigo. E um beijinho a todos. Obrigada. Ao pessoal que nos obrigada a quem esteve connosco e o pessoal que nos esteve a ouvir. Muito obrigada aqui à Senhora da Lua, à página dela, que ela diz-nos sempre. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação e a todos aqueles que estiveram connosco e aqueles que vão ver a seguir. E os que vão ver a seguir. Beijinhos. Vão ver a seguir. Muito obrigada. Até à próxima. Beijinhos. Fiquem bem. Tchau.